Graça e paz, irmãos. Boa noite, igreja. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos, verso 19 em diante. De Tiago, capítulo 1. Diz assim o texto. Tiago 1, 19 até o 27, nós vamos ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Poder se sentar, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos render graças ao teu santo nome, render graças ao Senhor, que é o Deus da obra missionária, é o Deus missionário, é o Deus que ama pessoas entre todos os povos, tribos, línguas e nações da terra. E nós queremos refletir, meditar na tua palavra nesse domingo, ó Deus, da igreja perseguida, de termos um sentimento de empatia, mas mais do que sentimento, mais do que emoção, nós queremos ter uma atitude prática, perene, que vá de encontro com a tua palavra, que vá de encontro com a tua verdade, e que isso, ó Deus, contagie a nossa vida no dia a dia, não só no último domingo de maio, não só no último domingo de cada mês, quando somos desafiados a refletir sobre a obra missionária. Nos ajuda, Pai, como igreja, nos ajuda como cristãos, nos ajuda como indivíduos no reino, a refletirmos a luz de Jesus e ó Deus, enxergarmos na tua palavra um caminho para percorrer. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos, é muito comum ver pessoas emocionadas diante de cultos como esse, cultos de missões, conferências missionárias, congressos. Nos últimos 30 anos eu já perdi a conta de quantos congressos, conferências, domingos da igreja perseguida eu já participei, e eu acho que tudo isso é válido, eu acho que Deus usa tudo isso, eu acho que a igreja precisa realmente de ambientes como esse. Entretanto, o ambiente por si só, o evento por si só, a emoção por si só, ela não revela nada de significativo. Eu penso que o DIP tem muito mais a ver com aquilo que Deus quer fazer em nossos corações, do que necessariamente aquilo que Deus tem feito no coração dos nossos irmãos em contexto de perseguição. Os nossos irmãos em contexto de perseguição, eles precisam das nossas orações, eles precisam do nosso encorajamento, eles precisam da nossa participação como igreja ocidental. Nós já sabemos de tudo isso, nós estamos aqui há quantos anos meditando sobre isso, fazendo o DIP. Eles precisam da nossa contribuição financeira para que iniciativas, não só como a Portas Abertas, a Voz dos Mártires e outras organizações missionárias. Ontem eu estava refletindo no trabalho de 3 organizações missionárias, ou 3 organizações internacionais,
como a Freedom Christian, que trabalha com a liberdade religiosa e política no contexto de perseguição para cristãos e a restauração de cristãos da diáspora. Então nós temos todo um desafio pela frente de perceber que todos esses eventos, todos esses cenários, todos esses ambientes, comumente é marcado por pessoas emocionadas, chorando, e muitas vezes essas pessoas, muitas vezes nós mesmos, falamos que amamos missões, que amamos a igreja perseguida, que amamos os nossos irmãos em contexto de perseguição, mas de forma prática fazemos muito pouco durante o cotidiano, durante o ano, durante os dias que se seguem. E é diante desse cenário de 300 milhões, mais de 300 milhões de cristãos em contexto de perseguição, de cada 7 cristãos, 1 é perseguido no mundo, existe uma cristofobia dentro da perspectiva global em várias partes do mundo, que não é comentada, porque isso para o mundo ocidental não gera uma narrativa ideológica que venha a nortear os interesses culturais, políticos e filosóficos do Ocidente. Mas existe uma cristofobia, e olhando para esse trecho de Tiago, essa carta de Tiago, que é uma carta que aparentemente não tem nada a ver com esse cenário, eu quero focar no coração desse texto que eu li, dessa perícope, que para mim está no versículo 22, quando Tiago diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Bom, primeira questão aqui, para ficar claro, é que Tiago é aquele meio-irmão de Jesus, que pastoreou a igreja de Jerusalém por 20 anos e viveu em um mundo de forte contexto de perseguição, onde os cristãos estavam sendo perseguidos no Império Romano. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, nós tivemos uma perseguição que espalhou uma diáspora cristã por várias partes do mundo, inclusive por regiões onde na Síria, que está vivendo aí uma guerra e um genocídio já há mais de 8 anos, que o mundo ocidental pouco fala e pouco faz para resolver isso. O mundo ocidental, majoritariamente judaico-cristão, pouco faz para resolver essa problemática, para tentar minimizar o sofrimento das pessoas que estão vivendo esse contexto. Nós não podemos esquecer que lá no 1º século, uma das igrejas poderosas era na região da Síria. Uma das igrejas missionárias, a igreja que comandou a equipe missionária do apóstolo Paulo e Barnabé, era uma igreja que surgiu naquela região. E o norte da África foi marcado nos primeiros séculos do cristianismo por grandes pensadores e mártires. Tertuliano, nós tivemos ali o próprio Agostinho de Hipona e outros pensadores mais que surgiram. Mas Tiago aqui, ele estava vivendo num contexto de perseguição, e mais do que isso, Tiago, ele não era apenas um pastor local de uma igreja que nasce ali com o cristianismo primitivo. Tiago também era o meio-irmão de Jesus. O nome dele não é Tiago, é Yaakov, no original, é Jacó, seria a tradução do nome dele. Essa tradução que nós temos aqui é uma tradução latina, Tiago. E Tiago, ele, como irmão de Jesus, né, ele tinha sido uma testemunha ocular de muitas das obras de Cristo desde a infância, não só como os 12 ali, naquele período de 3 anos. Tiago, ele pôde observar várias facetas do comportamento de Jesus em toda a vida terrena de Jesus. E ele foi um pastor fiel. Ele escreve essa carta aqui no capítulo 1, ele vai fazer um resumo de ensinos de sabedoria. Tem 54 mandamentos de comportamento em toda a carta. É o Provérbios do Novo Testamento, eu já falei isso. E o ponto central da carta de Tiago, que ele vai falar mais à frente, é sobre qual a diferença da fé viva para a fé morta.
Ele diz que uma fé sem obras é morta. E ele vai nos levar a pensar sobre isso. Qual a diferença da fé viva para a fé morta? E ele vai nos levar a pensar também como um discípulo de fé viva consegue honrar Jesus no mundo. E é interessante que quando eu olho para a igreja primitiva, quando eu olho para os irmãos do contexto de perseguição, no Oriente Médio, no norte da África, no chifre da África, eu tive o privilégio de estar no chifre da África, mesmo no sudeste africano, aonde você vai em campo de refugiado e contexto de perseguição, e você percebe que aqueles irmãos têm muito mais a nos encorajar, muito mais a nos ensinar do que nós temos feito por eles. O testemunho deles tem muito mais a falar e a ecoar nos nossos corações do que aquilo que a gente está disposto e disponível para fazer por eles ou em relação a eles. Eu lembro que em 2020 começou um conflito lá em Mocimba da Praia, no norte de Moçambique, perto da região de Pemba, e um grupo de insurgentes, chamado de insurgentes do Estado Islâmico, eles começaram a decapitar vários grupos de pessoas naquela região, 2020 isso, em Mocimba da Praia, Pemba, espalhou pelo norte de Moçambique, Nacala, e eu estive ali em 2022 com uma equipe. E eu visitei uma vila de refugiados moanis. O povo moani é um povo não alcançado, um dos 12 povos não alcançados de Moçambique. Eles são 92% muçulmanos. São folkslam, que é chamado o islamismo folclórico. É um islamismo, eu chamo de neopentecostalismo islâmico. É a mistura de islamismo com reteté da religião tradicional moçambicana. E aquela vila de refugiado me faz pensar muito nisso, numa região chamada Namiteca. Eu levei uma bronca de um muçulmano porque eu cheguei à noite de um evento e eu andei no meio de uma área em que as pessoas morriam brincando, porque Nampula é chamada a cidade dos ladrões em Moçambique e dos assassinos. Então eu passei numa área em que um muçulmano que mora lá há anos, desde quando ele nasceu, muçulmano, ele falou para mim no outro dia: você é louco de ter passado aqui 9 horas da noite, aqui 8 horas da noite ninguém passa nessa região, aqui na semana passada mataram um homem aqui eles costumam roubar e matar aqui. Eu falei, era o único caminho para casa e eu só tinha que chegar em casa. O carro quebrou e eu tive que passar a pé naquela região, morrendo de medo, orando, cheio de fé em Jesus. E aí eu fui visitar aquela vila de refugiados em Namiteca. Eu conheci lá um pastor nativo da Tanzânia, uma região próxima, um país próximo à fronteira, que foi trabalhar em Moçambique para cuidar daqueles refugiados. Ele se tornou pastor em Namiteca. E ele começou a alcançar os moanis. Ele fala Kiswahili. E ele começou a alcançar aqueles refugiados. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor teve que permitir uma perseguição. O Senhor teve que permitir uma matança para que esse povo pudesse sair da região deles. Uma das praias mais bonitas que eu já vi no mundo, assim. Que o Caribe perde feio. Mas Deus espalhou, permitiu aquela perseguição. E eles foram para uma região 300 quilômetros dali aproximadamente, em Nampula. Se juntaram numa região, sofrendo muitas privações, e Deus colocou isso na mão dos missionários e daquele pastor para poder o quê? Acolher aqueles refugiados moanis. Eu tive o privilégio de participar de um culto moani ali, de uma pequena igreja que começou a brotar e florescer, vibrante no poder do Espírito Santo. Isso fala muito de uma fé corajosa. Que a fé corajosa não tem nada a ver nessa busca nossa ocidental por conforto, consolo, essa geração de Enzo. Vocês não vão entender a piada, tudo bem, a maioria aqui, né? Acho que todo mundo está antenado. Mas uma geração de Enzo, uma geração de Nutella, que só quer um cristianismo baseado numa barganha infinita daquilo que Deus pode me dar
e não tem empatia nenhuma diária com aquilo que Deus realmente requer de nós enquanto cristãos no mundo. E Tiago, que foi martirizado, ele perdeu a cabeça, esse pastor que pastoreou 20 anos a mesma igreja, ele perdeu a cabeça, foi decapitado na perseguição do primeiro século, esse meio-irmão de Jesus, esse irmão Tiago, Jácobo no grego, esse irmão, ele nos ensina algumas verdades nesse trecho, para refletir sobre uma fé corajosa, sobre paixão por missões e compromisso missionário. Não adianta a gente falar que ama missões, que a gente tem paixão por missões, se isso não é comprovado em obras, em atos, em frutos, em atitudes práticas, de empatia. Eu estou falando de 300 milhões de pessoas, sabe quantos milhões de habitantes tem o Brasil? 230 milhões hoje. Eu estou falando de uma população maior do que o Brasil, que estão em perseguição extrema, sofrimento e tudo, e o que eu entendo que Deus tem nos desafiado a pensar é que o nosso envolvimento, o nosso engajamento, a nossa responsabilidade, ela não deve ser uma responsabilidade focada apenas naquilo que fazemos em alguns momentos no ano. Isso me confronta muito, porque uns dias para trás eu estava bem triste pensando em algumas coisas, e eu orava, falava com Deus ali, em oração, e falava assim: Deus, muito preocupado com a minha vida, com os desafios que eu tenho no dia a dia, com algumas situações que a gente tem enfrentado na caminhada, e eu muito preocupado e falando assim para Deus: Deus, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo. Quem que não faz aquela oração, Senhor, manda R$1 milhão, Senhor, faz isso, faz aquilo. E aí o Senhor me confrontou, o Senhor me trouxe essa escritura, eu preguei essa escritura domingo passado numa igreja lá perto de Santo Antônio Descoberto, e o Senhor colocou no meu coração para pregar essa escritura aqui de novo. Paixão por missões e compromisso com a obra missionária, que vai gerar uma fé corajosa. Uma fé que vai nos tirar da zona de conforto, da zona de picuinha. Sabe qual é uma das coisas que me dá canseira, que me traz inquietude? Eu que visito muitas igrejas, é quando eu vejo crente brigar, fazer picuinha, fazer biquinho por besteira, enquanto tem pessoas que estão pagando com a sua vida, não podendo se reunir, vivendo a sua fé no limite, como diz o filme antigo, além do limite da honra, vivendo a sua fé de uma forma tão intensa, não porque eles são mais espirituais, como a irmã orou aqui, do que nós. Eu entendo que eles fazem isso porque eles não têm escolha. É claro que sempre há uma escolha, Nesses contextos, em muitos lugares renuncia a Cristo, a sua fé, a sua religião, e você vive, está livre. Mas muitos desses irmãos estão vivendo aquilo que Paulo, na sua oração aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, aproximadamente diz que ele tinha grande alegria pelas perseguições que ele passava em relação aos irmãos de Colosso, por tudo aquilo que ele passou, porque foi chamado para padecer o resto das aflições de Jesus. Nós, como cristãos, a Bíblia diz que nós somos chamados para padecer o resto das aflições de Cristo. Mas nós estamos sempre brigando pelo nosso conforto, pelos nossos interesses. Desculpa se essa palavra é indigesta, desculpa se essa palavra confronta, mas é o tipo de palavra que tem me confrontado também. E eu quero refletir com vocês sobre alguns pontos que têm me confrontado, emanando principalmente do coração dessa perícope no versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. O que é ser praticante da palavra? Primeiro, o que a palavra fala sobre prática de fé? A prática de fé tem a ver sobre várias áreas na vida cristã que a gente sabe que tem que fazer e muitas vezes a gente não faz.
A gente sabe que a gente tem que ter comunhão uns com os outros, a gente sabe que a gente tem que perdoar uns aos outros, a gente sabe que a gente tem que confessar os pecados uns aos outros, a gente sabe que a gente tem que encorajar uns aos outros, a gente sabe que a gente tem que preferir o nosso irmão em honra, a gente sabe que a gente tem que ser suporte, amar uns aos outros. Mas por que a gente não faz isso ao nível que a palavra nos desafia, ao nível que a palavra requer de nós? Porque a gente sempre está procurando razões sustentadas em nosso conforto, em nossas meias verdades. Então a primeira reflexão que o texto, ou o coração do texto, me encoraja a pensar com vocês, é que a obra missionária deve ser feita com paixão e compromisso prático. E eu confesso que nessa experiência lá em Namiteca, no outro dia, quando eu encontrei o Hussein, esse jovem muçulmano mototaxista lá em Nampula, o Hussein era o meu mototáxi lá particular em Nampula. E aí no outro dia eu liguei para ele e falei: Hussein, eu preciso ir no centro de Nampula, pode me buscar aqui na casa do missionário Vinícius? E eu vou lá. E ele era um muçulmano que fazia trabalho para os missionários, e o Hussein veio com a motinha dele. Aí quando nós passávamos lá no meio do matagal, no meio do corta-mato, do caminho, do atalho para aquele bairro, para aquela zona, eu falei para ele: Hussein, ontem eu deixei as meninas ali na casa dos missionários e vim aqui para a casa que eu estou hospedado, e passei esse mato, eu não conseguia ver um dedo na minha frente, um palmo. E ele falou: missionário, você é maluco? Você não pode fazer isso. Depois eu descobri a fama daquele lugar e a fama daquela região. Mas existem missionários que estão lá trabalhando, dando a sua vida para que o missionário floresça no meio daquelas comunidades de refugiados que vieram do contexto de perseguição lá de Mocimboa da Praia. Eles têm comprovado a sua paixão pela obra missionária com compromisso prático, porque paixão por missões sem compromisso é só emoção passageira. O amor deve ser prático em obediência à palavra, ele tem que ser autenticado em atos visíveis. Então, todas as vezes que a gente pensa em colocar em primeiro lugar o nosso conforto, ou viver um cristianismo onde o cardápio da vez é buscar experiências superficiais para uflar o nosso ego, achando que as nossas necessidades são mais importantes do que a necessidade de pessoas que estão num contexto muito mais difícil do que o nosso, ou de igrejas que estão florescendo. Eu falava lá em cima na intercessão sobre o relato que a gente tem recebido da igreja do Iraque e do Irã, igrejas que têm florescido no poder do Espírito Santo em um contexto onde não pode ter igreja, igrejas que têm florescido como igrejas clandestinas, aonde aqueles irmãos, eu vi um trecho há poucos meses do Ronaldo Lidório lá no Oriente Médio, com um grupo de irmãos, lá no contexto mesmo do Irã, e o Ronaldo Lidório conversando com eles, e aquele grupo de irmãos numa sala, num lugar escondido ali, numa sala de oração, eles só pediam uma coisa para o Ronaldo Lidório: eles não pediam dinheiro, eles não pediam um visto para vir para o Brasil, eles não pediam um meio para poder sair daquele país, eles só pediram uma coisa que tocou profundamente o coração do missionário Ronaldo Lidório, com a equipe do Planters, né, que é um movimento que ele tem liderado de plantação de igrejas em locais onde a igreja não pode avançar de maneira convencional. E o Ronaldo Lidório disse: o que me fascinou é que ele só me pediu uma coisa: peça para a igreja brasileira orar por nós.
para que tenhamos um coração fiel a Jesus até o fim. Aí uma coisa que me dá preguiça, canseira, é quando eu vejo, porque o irmão está chateado com outro irmão, porque falou isso, porque falou aquilo, porque não convidou para isso, porque não sei o quê, porque fulano fala mais com A do que com B. As minhas filhas, que viveram sempre nesse contexto de filhas de pastor, a gente procurou tomar cuidado, mas muitas vezes a gente vacilava nisso, né? De conversar coisas da igreja na frente das crianças. Então, muitas vezes elas vêm, principalmente a Isabela, que é mais Charles, assim, né? Mais questionadora. Isabela vem, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falei, Isabela, releva. Se eu for olhar para tudo que as pessoas falam de mim, para tudo aquilo que as pessoas falam que eu não gostei, eu não congrego em lugar nenhum. O reino de Deus é maior do que isso, é maior do que as nossas picuinhas. Existem pessoas que estão derramando o seu sangue para ter comunhão, para honrar uma fé viva. E a gente fica brigando por besteira, por posição, por disse-me-disse, enquanto o reino é maior do que isso, e o Senhor nos desafia a uma fé prática, que perdoa, que ama, que inclui, que anda uma outra milha, se for necessário. Então, cheguei a um ponto da minha idade avançada, ou um pouco avançada, ou meia idade, em que eu penso essas coisas da seguinte forma. Existe coisa mais importante para fazer. Eu não tenho tempo a perder. Eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer e ser praticante da palavra. E ser praticante da palavra significa preferir o meu irmão em honra. Preferir os meus irmãos da igreja perseguida em honra. Não é botar a mão no bolso e dar uma oferta anual e achar que está tudo bem. Não é fazer uma oração meia boca, uma vez na vida, outra na morte, e achar que está tudo legal. Eu preciso transformar nisso em atos práticos do meu cotidiano. Isso é um confronto para mim, Charles. Eu tenho um aplicativo do Joshua Project. Eu posto aí no grupo da igreja, é um aplicativo gratuito. Você vai lá na loja do seu aparelho aí, você pode baixar gratuitamente. Joshua Project é uma organização internacional que trabalha com povos não alcançados. E todo dia tem um povo não alcançado para orar. Eu procuro compartilhar sempre que eu lembro aqui com a igreja. No dia a dia, às vezes a gente está na correria, eu vejo lá, tem um lembrete de oração no meu aplicativo, mas muitas vezes eu não consigo compartilhar. Mas a gente tem vários recursos, não existe desculpa para não se envolver. Olhando para esse coração dessa perícope, de ser praticante, não apenas ouvintes, porque Tiago fala, olha, nós nos enganamos a nós mesmos. Nós nos enganamos a nós mesmos quando achamos que o que falamos é suficiente por si só. Porque prática tem a ver com verbalização e tem a ver com ação, com atitude. E a segunda reflexão que eu enxergo é que a obra missionária não é um sentimento, mas um compromisso diário. É forte ver os vídeos, eu acho que tem que ter campanhas como essa, DIP, da própria Portas Abertas, tem o DIP também da Voz dos Mártires, tem vários movimentos, várias organizações gerando engajamento. É válido, mas a obra missionária não é um sentimento, é um compromisso diário. Se você ama a Deus e a obra missionária, eu quero deixar uma palavra de alerta. Chegou a hora de agir. Chegou a hora de agir. É o que o Senhor tem falado comigo.
comentava isso sexta-feira na reunião dos diretores da Link Up Missions. Eu falava assim, eu tenho uma mãe que ela é bem preocupadinha, né? Eu já saí de casa faz quase 30 anos, mas ela é bem preocupada porque ela é mãe, né? E esses dias eu fui levar eles no médico, ela e meu pai, e ela perguntava sobre a minha viagem para a África em novembro e tal. Eu, filho, mas você vai ficar quantos dias lá? Falei, 22, 23 dias. Por que todos esses dias? Eu falei, porque é meu trabalho. Mas por que não podia ficar menos dias? Eu falei, mãe, 2 semanas é só no IBS. Eu tenho mais 1 semana e meia só para dar treinamento em outros lugares. Eu não vou lá de férias, eu não vou lá brincar. Esse é o meu trabalho, é a minha vocação. A senhora não conseguiu entender isso ainda? É porque eu fico preocupado. Eu falei, eu sei que fico. Mas essa é a minha vocação. A senhora acha que eu não queria ter uma vida convencional e normal? De estudar para um concurso, passar num concurso, ou um CLT da vida, e ter uma vida normal, saber quanto que eu ganho, quanto que eu posso gastar? Eu queria. Mas Deus não me chamou para isso. E nessa altura da vida eu não posso mais voltar atrás. Não tem mais. A vontade é grande, é todo dia. Mas tem irmãos meus lá, do outro lado do mundo, em lugares que eu pude ir, na Etiópia, no Quênia, próprio Moçambique, Zimbábue, irmãos que não têm o mínimo do mínimo, mas não deixam de cantar que ninguém é como Jesus. Ninguém é como Jesus. Então, chegou a hora. Nós vamos ter DIP aqui todo ano, e todo ano é válida essa reflexão, todo ano é válida a campanha, mas nós podemos ter 50 anos de DIP aqui, se a gente não fizer nada, coaduna com aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 11, capítulo 13, quando ele faz ali o poema sobre o amor. É como símbolo e retiro. Muitas vezes a gente acha que faz muito porque a gente está envolvido com a igreja local e que isso é suficiente porque eu quero a minha salvação autenticada no reino dos céus. Não, tem muito mais. Tem muito mais. E isso me leva à terceira e última reflexão. A nossa paixão por missões só é verdadeira quando gera frutos práticos. Isso brota da Escritura. Então, existem muitas coisas por fazer. Você poderia falar, pastor, o que eu faço? Essa palavra, de certa forma, está cortando meu coração, as minhas entranhas. O que eu faço, então? Ore pelos cristãos em perseguição, diariamente. Faça disso um compromisso habitual. Ore por missionários diariamente. Faça disso um compromisso habitual. Apoie missionários. Testemunhe onde você está. Se apaixonar por missões é muito fácil, difícil é sustentar essa paixão com compromisso prático e diário. Eu posso falar que amo a minha esposa, mas quando eu subi naquele altar, há quase 28 anos atrás, eu subi naquele altar e fiz uma promessa diante de Deus e dos homens. Aquela promessa muita gente faz e verbaliza no altar e tal, né? Eu prometo na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza, mas na hora que vem as tempestades, esse compromisso oral, ele dissolve, ele fica no meio do caminho. Quando é que o meu amor é confirmado por minha esposa? É no dia a dia, é com atitudes práticas, é provendo, é mantendo a minha fé fiel a Deus, é mantendo a minha fidelidade a ela.
E o que tudo isso tem a ver com fé corajosa? É quando eu olho para esses irmãos e eu talvez nunca vou conseguir, muitos de nós, a maioria de nós, talvez nunca vamos conseguir estar frente a frente com o irmão deles. Para falar para eles assim, se eu encontrasse uns irmãos desses aí, eu sei que é fictício esses do vídeo, mas se encontrasse essas pessoas frente a frente, pudesse ter ali 10 minutos de conversa para eles, eu ia querer muito mais agradecer a eles pela maneira como a fé deles forja e me encoraja a permanecer aonde Deus me chamou. É claro que eles precisam de encorajamento, é claro que eles precisam de oração, é claro que eles precisam de um comprometimento prático, financeiro e etc. da igreja livre, da igreja ocidental, mas a Bíblia, o autor da carta aos Hebreus, ele é muito mais pontual nisso. Ele fala que uma atitude prática, uma atitude pontual, de prática da palavra, de prática do evangelho, em relação a essa condição, tem a ver de se colocar no lugar deles, de sofrer com eles. E eu fico pensando, como que isso é possível, de eu sofrer com eles, se eu estou aqui e eles estão lá? Tendo o mínimo de empatia cristã prática, que é a palavra da moda, empatia, identificação. O Senhor tem nos desafiado. Confesso a vocês que eu fiquei a semana toda procurando uma outra palavra, uma outra coisa para falar, porque eu não queria falar algo que soasse tão ácido para o coração dos irmãos. Mas de quinta-feira para cá o Senhor foi só confirmando no meu coração que era isso que Ele queria que eu compartilhasse. A verdadeira paixão, irmãos, pela obra missionária, ela não termina em emoção. Vai terminar o culto aqui, você vai para sua casa, vai começar a sua rotina amanhã. Não, a verdadeira paixão pela obra missionária, ela exige a ação de todos nós em obediência à palavra. Você me pergunta assim, pastor Charles, é fácil obedecer à palavra? Não, irmãos, se fosse fácil, nenhum de nós estaríamos aqui. Caiu aqui para lembrar o Lucas aqui, vou até deixar aqui. Se fosse fácil, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque nós somos encorajados, estimulados, confrontados, admoestados todos os dias, a não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. Porque quando nós nos tornamos apenas ouvintes, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E ele usa a metáfora interessante, uma metáfora que Paulo usa também, de ser como aquele homem que olha a sua imagem refletida no espelho e logo ao sair ele se esquece. Logo nós pensamos, o homem moderno, que o espelho é como esse espelho que a gente tem em casa. Não, o espelho lá dava mal para ver o reflexo, era como uma bandeja de prata. Não era esse espelho no contexto. Era um espelho meio que de bronze, não era nem de prata, de bronze. E a imagem ficava meio que distorcida ali. E Tiago usa a mesma metáfora para falar, olha, você olha ali e logo você sai, já perdeu a noção de como você é. Assim é o homem que ouve, que olha para a palavra, que escuta a palavra, mas não coloca ela em prática. Ele não tem a sua identidade, uma visão real de si mesma em Deus definida. Eu acho que a igreja perseguida, ela tem muito mais a nos ensinar e a nos encorajar do que nós temos feito por eles. E isso é um sinal de alerta. Isso é um sinal de alerta. Quando pessoas estão vivendo a sua fé nas últimas consequências e nós temos tanta liberdade aqui. É igreja para todo gosto, é igreja...
Eu vou em tantas igrejas, em tantos lugares. Eu fui numa igreja 2 meses atrás que eu fiquei escandalizado. É muito dinheiro para manter um negócio daquele. É muito dinheiro para manter uma estrutura daquela. A igreja tinha cafeteria dentro, restaurante dentro. E o restaurante dentro era mais caro do que no shopping. E eu fico pensando, cara, em que mundo nós estamos? É igual lá na Inglaterra, eu entrei numa igreja, aí tinha uma cafeteria na igreja. Eu falei, vou tomar um café, né, que eu gosto de café. Cheguei na cafeteria para tomar um café, aí um crente sai de dentro da igreja e vai fumar. Tem uma área para fumante lá fora. Aí o cara foi fumar um cigarro lá. Welcome to London, né? Welcome to... como é que é o nome da cidade? Nottingham. Welcome, Nottingham. A pessoa sai da igreja para fumar um cigarrinho. Os crentes é outra cultura, né? Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas em que mundo nós estamos? Vamos ficar em pé. Eu não sei quanto você, mas eu quero orar como Daniel. Fique à vontade para orar como você quiser. Daniel disse no capítulo 9, a nós, Senhor, nos cabe um corar de vergonha.